Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 77 do Rural Ventures. Para quem não sabe ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Fala, Sr. Kieran Gartman. Hoje nós temos uma startup que trabalha com crédito no café. No café, né, que é muito interessante. Não tem tantos startups nesse área. O Brasil é tão grande, né, produtor de café, então... É a principal cultura do tempos remotos do Brasil, né? Agora nós voltamos para falar um pouquinho dessa cultura que é tão importante e ficou marcado na história do Brasil, né? Então hoje nós estamos com o Gustavo, CEO da Cultivo, e o Gabriel, CEO da Cultivo. Obrigado por estarem aqui com a gente para falar um pouquinho dessa plataforma digital que oferece crédito para os produtores de café. Pelo que eu entendi aqui é livre de burocracia, sem fila, sem pegadinha, tudo para facilitar a vida do produtor, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês, é um prazer ter aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. E antes da gente entrar na Cultivo, né, Gabriel e Gustavo, acho que faz sentido a gente contextualizar um pouquinho de como foi a chegada de vocês aqui para criar a Cultivo, um pouquinho do que vocês passaram, do background que vocês tiveram no mercado, com o mercado de café ou com o mercado financeiro, para estar aqui com a gente hoje, ofertando essa facilidade dentro de uma plataforma que visa facilitar a vida, o dia a dia do produtor, né? Maravilha. Bom, vamos lá. A gente está no mercado já há quase pouco mais de 20 anos. Legal. Tá? Sempre no mercado agro, crédito, e em alguns momentos montamos algumas estruturas de comercialização, enfim, compra e venda. Então temos um certo conhecimento também da commodity em si, como que trade ela no final das contas. Legal. A gente... começo ali dos anos 2000, começamos a dar crédito para produtor, tá? CPR direta, CPR no mercado financeiro. Existia uma operação de CPR avalizada pelo Banco do Brasil, que tinha a tela de operação na bolsa, era um negócio bem estruturado e sempre físico. Então você financiava o produtor para receber o pagamento em físico e logo em seguida início ali da história de barter, começou a tomar corpo mesmo em todos os mercados. Grãos veio um pouco antes, café chegou ali em 2002, 2003, 2004, começou a dar uma cara de que ia ser um produto para o mercado de café também. E neste tempo a gente, dentro de uma trading, a gente tocava uma área, uma cerealista, onde financiava o produtor, recebia produto, tradeava o produto, fazia hedge, vendia, enfim, acabava participando de todo o processo. Legal. Não, fala. Não, legal. Acho que é bom contextualizar esse background para vocês formarem a Cultivo aqui, né? Com você e o Gabriel, né? Exato. E daí, ao longo do tempo, essa operação foi crescendo muito, perto de meados ali de 2010, a gente acabou sendo comprado por um banco e montamos a área agro dentro do banco. Então, nós estamos juntos aí há quase 20 anos. Legal. Toda a parte de sales, de crédito para produtores rurais e todas as estruturas possíveis a gente desenvolveu lá dentro. Então, a gente chegou a ter pouco mais de 70 produtos de prateleira. Então, uma coisa legal para falar aqui, que quando a gente chega para montar Cultivo, a gente tem uma história de teste em diversos tipos de produtos financeiros para o agro, para atender ou tantos produtores como toda a parte da cadeia produtiva, que a gente viu ao longo do tempo muito problema, muita burocracia, coisas que nos lugares que a gente estava, a gente não conseguiria mudar tão facilmente, né? Uma coisa que você está dentro de um transatlântico e querer fazer uma curva 90 graus. Uma coisa é você fazer com uma lanchinha, uma coisa é você fazer com um transatlântico. Então, tinha muita coisa que a gente carregava dentro disso. E a gente teve uma escola bem legal também, que a gente começou com uma visão focada em café. Quando a gente foi para o banco, isso tudo abriu.
Deu oportunidade da gente ver diversas culturas, a gente brinca assim, fala a lista da feira, a gente já operou. Legal. Mas foi muita coisa mesmo. E quando a gente sentou um dia e falou, puta, vamos empreender, foi meio que unânime, todo mundo voltou pro café, porque a gente viu que estava no nosso DNA, era a nossa escola, o café. Pelo que eu entendi, vocês fizeram o MVP da Cultivo em um outro ambiente, validaram várias teses, aí depois falaram, essa daqui é a melhor mesmo, funciona, acho que tem um fit para simplificar a vida do produtor e vamos colocar isso em prática empreendendo, né? Sim. A gente, desculpa, Não, a gente fala que a gente tava com a camisa do banco, mas por baixo tava com a camiseta do produtor, que a gente se via ali diversas vezes empurrando a operação literalmente para ela acontecer. E aí na hora que você acha que ela vai acontecer, vem certidão venceu, pede pro produtor trazer de novo. Era frustrante, assim. Sim. Eu imagino, né? Eu imagino que a velocidade do empreendedor na cadeira é totalmente diferente do cara que tá acima, tendo que mostrar resultado para um conglomerado, né? Então acho que o receio de você tomar um revés é muito maior do que você de tomar o risco e fazer o negócio acontecendo. Até mesmo porque dentro de uma instituição financeira, ele tem, depois de normatizados os produtos, é difícil você alterar ele, né? Mudar ou modificar. E como envolve também dentro das áreas do banco, apontamentos de todas as áreas para a criação desses produtos, você cria um negócio que ele está parametrizado para acontecer daquela maneira como o banco vai tocar. Então, como a gente participou ao longo desse tempo da construção de diversos produtos, a gente viu todos os produtos para encontrar qual que a gente faria sentido a gente seguir. Então isso foi quase que um laboratório de vida para a gente chegar e definir qual é o produto. Café, a gente começou no café, como o Gabriel falou, a gente teve a oportunidade de ir para tudo depois. Então a gente fez soja, milho, algodão, açúcar, etanol e por aí vai. Todas as proteínas, sem exceção, até tilápia, tomate, coco, manga. Acho que só fizemos flor. Só flor que não. Só hortifruti. Mas assim, a gente... então assim, quando a gente pega todos esses produtos, analisa todas as culturas, todas as cadeias produtivas e tem profundo conhecimento de todos os produtos financeiros que podem emplacar e funcionar e qual que é a dificuldade de cada um e como cada um tem que ser tratado, a gente consegue, com essa análise, trazer ele para uma melhoria. E foi o que a gente resolveu fazer. No mercado de café, em específico, o café tem uma característica que outras commodities não têm, que café é a única commodity que tem entrega física na B3, na Bolsa do Brasil. Então, por causa desta característica, para quem não sabe, né, a entrega física é você montar uma posição e liquidar sua posição na B3 entregando o produto em si, tá? E não liquidando financeiro com caixa, etc. Por causa dessa situação, a Bolsa tem estruturado uma estrutura em todo o parque cafeeiro muito regrado, muito estabelecido, muito fiscalizado, então com muita segurança, consequentemente com muita segurança. E isso ao longo do tempo a gente sempre usou, né? Obviamente quem trabalha no mercado de café, em geral, qualquer parte da cadeia, acaba de uma certa maneira usando de algum momento uma estrutura que está credenciada na B3, que tem a auditoria da B3 e etc. E a gente viu essa possibilidade de, no início, criar como o café ele tem diversas qualidades, ele é quase que não é uma commodity pura, né? Porque não é tudo igual, então funciona mais que nem vinho do que soja é soja, milho é milho, etc e tal. Você não tem silos, né? Você até tem silos para quando você já faz uma separação de qualidade, mas o comum é você ter armazéns e depósitos na horizontal, onde dentro dessas estruturas que são enormes, ela tem diversas ruas e cada depositante, são produtores, compradores de café em geral, ele tem demarcado em cada lugarzinho dele, está lá o café de cada um. E cada café tem um valor.
E varia muito. Sim. Pode variar aí, sei lá, de R$500 a saca até mais de R$1.000 a saca. Então tem uma diferença de preço. E muito importante para você trabalhar com o mercado de café é você entender do produto físico. Sim. Porque tem uma dificuldade quando você vai lidar com o produto de definir valor para aquilo. Tá? Então quando a gente resolveu, vamos iniciar, vamos montar uma plataforma para oferecer crédito para o produtor, vamos levar uma oportunidade diferente para ele, com menos burocracia, uma coisa que ele consiga acessar, ele consiga com mais velocidade poder tomar e a gente levar um poder de tomar de decisão para o produtor. A gente fez um trabalho em diversos armazéns, com diversas características, aprovamos esses armazéns, plugamos na nossa plataforma e de uma certa maneira o produtor, você tem café, você teve uma aprovação cadastral, está depositado dentro de um armazém credenciado no cultivo, você tem crédito. Então, na verdade, vocês usam o armazém como se fosse um entreposto bancário ali para fazer a custódia do item, mas ele é o garantidor da operação ou a relação é você e o farmer, o produtor? Ele garante que aquele produto vai ficar ali depositado e ninguém vai mexer nele. Legal. É a única coisa que o armazém garante. Vocês não usam warranty, nada? Eu uso warranty. Vocês usam warranty. A estrutura de formalização é com warranty. Legal. Emitido pelo armazém. Mas esse foi o primeiro produto, né? Então, a gente queria... Foi o nosso MVP, já com a placa cultivo. Sim. Que a gente queria mostrar para o mercado que o produtor ele vai acessar uma plataforma digital, ele vai preencher os dados dele ali e vai solicitar crédito usando uma ferramenta totalmente diferente dele sentar na mesa do gerente. Ah, sim. A gente queria provar isso. A nossa tese era provar que isso ia acontecer. E aí você pega, não é um produto tão óbvio quando você pensa, o produtor tem o café depositado, por que ele vai bloquear esse café e tomar crédito ao invés de vender? Uhum. Mas ao mesmo tempo é um produto mais seguro, então a gente não podia errar nesse momento. A gente montou uma estrutura de funding com fundos parceiros na Faria Lima aqui. E a gente não podia errar. Então, assim, a ideia é a seguinte, cara, eu vou montar um produto, não vai ser o mais óbvio de vender. Não vai dar o maior yield. Mas eu não vou perder R$1 e eu vou validar minha tese. O importante é o zero de inadimplência. Nem só o zero de inadimplência, mas mostrar que existe o mercado, que existe aquele produtor que toma, porque daí você vai entrar numa característica do setor. Sim. Então, calma aí, dentro da cafeicultura, como é que funciona? Pô, a gente está falando aqui de um mercado de, sei lá, 60 bi de reais de produção, 60, 70, depende do preço, da oscilação. Sim. E você está falando aqui de em torno de 350 mil produtores, onde até 85% aproximadamente é micro, pequeno e médio. Então, assim, é uma população grande que não tem literalmente o acesso aqui na Faria Lima. E regiões concentradas também, né? Muitas regiões concentradas. A gente tá falando isso, tá basicamente São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Rondônia e um pouquinho do Paraná que tende a acabar aí nos próximos anos. Vem diminuindo. Mas é uma das grandes culturas no Brasil que praticamente a gente opera no varejo, né? A gente tá falando de 330 mil produtores mais ou menos. Sim. É difícil achar uma cultura que tem uma representabilidade tão grande quanto a do café com esse tamanho. O algodão deve ter o quê? 500 produtores? Não deve chegar a 1.000. Talvez seria o contrário, assim, do absoluto. E o produtor, para acessar o crédito, ele precisa ter café já depositado. Então, ele não... Neste produto, sim. Porque, assim, a operação de estocagem, na verdade, como ela é muito segura, ela também não traz muito resultado. Sim. Mas ela é um canal para você ter mais um produto para oferecer para o produtor de uma maneira que ele possa criar diversas estratégias. Esse é o intuito. Então a estocagem é uma estratégia de comercialização dele. Ele não quer vender naquele momento, mas ele precisa de recurso. Então ele acredita que o mercado vai subir. Vai passar por um período de alta, ele quer chegar na entre-safra, ele quer carregar aquilo até um momento que ele entende que vai ser melhor para vender o café. Então ele usa isso como estratégia. Mas se ele usa o dinheiro para fazer algum hedge, ele usa para, por exemplo, tomar posição no mercado para pagar
margem ou é um dinheiro só para o capital de ele giro usa dele? para pagar a despesa da lavoura. Isso. Substitui o fluxo de caixa dele para ele tomar o risco de segurar. Então, normalmente é de curto prazo, seria 3, 6 meses máximo. Nossa média é de 6 meses nesse produto. Mas isso foi o teste ali, o que a gente queria provar. Foi um MVP. Que existia dor, que a gente conseguia resolver essa dor. Nosso histórico nesse período foi liberar a operação em menos de 24 horas. Legal. Que foi o grande diferencial. Quando foi isso? 2020 para 2021. Então foi recente. Então, quando a gente liquidou a primeira safra, né, falando assim, a gente... Assim, cara, agora é ser grande ou voltar para casa. E a gente montou ali um desenho para trazer investidores aqui. A gente fez uma rodada durante a pandemia, então, também. Esse trouxe algum desafio para vocês? Muito. Ele começou antes. A gente começou a montar em 2019. A gente levou ao mercado. Na verdade, assim, no meio de março, a nossa plataforma ficou pronta. A plataforma do MVP. E dia 17 de março veio o lockdown, todo mundo tem que ficar em casa. E a gente estava, sei lá, 8 meses investindo para o negócio nascer. Literalmente. Então tinha uma programação, fazer 6 eventos, 7 eventos, com 100, 150 produtores. Veio a pandemia, retraímos e falamos, não, mas vai passar daqui a pouco, isso aqui vai passar rápido, vamos segurar para lançar. A gente viu que o negócio ia estendendo, a gente olhou e falou, cara, estamos com tudo pronto, tem a plataforma, está plugado nos armazéns, tem a tese, já tem o crédito, vamos fazer do limão a limonada. Da mesma maneira que a gente não pode sair aqui, os produtores também não podem ir até o banco. Ele sai da casa dele para a lavoura, mas ir até o banco está fechado. Então a gente falou, vamos lançar aqui grupos de café, comunidades, no Facebook, etc. E vamos espalhar. E o negócio assim, dia 8 de maio lançamos, foi ao ar, fizemos um anúncio antes que ia ter o lançamento e foi um pico assim no primeiro dia, um monte de coisa acontecendo errado, aquelas coisas, né, bem startup. Mas é importante, é isso que você comentou. Acho que o pandemia trouxe alguns ensinamentos pra gente e o primeiro deles é esse, né? Da mesma forma que a gente está online, eles também estão online. Então eles vão ter que se adaptar para usar essa tecnologia de outra forma, diferente da usual que eles tinham antes. E que no fundo foi até um empurrão. Foi um empurrão. Forçou porque talvez demorasse mais a abrir a oportunidade. Tá bom, eu vou olhar aqui para fazer crédito via, né, internet. Sim. Via plataforma. Assim, é uma coisa que todos têm um smartphone. Sim. E todos têm um WhatsApp. Sim. Todos a gente foi hoje num evento falando sobre utilização de tecnologia de telefonia no Brasil. 85% da população tem telefone. 242 milhões de habitantes têm telefone. 85% desse total tem internet. E 97% desse total usa WhatsApp. Então, cara, tá todo mundo conectado. E é uma coisa que, assim, hoje o produtor tem muito acesso e muita visualização, porque ele pode falar com vocês, pode falar com o vizinho dele, pode falar com todo mundo ao mesmo tempo, verificando se o que ele está fazendo está correto, ou falando com o agrônomo dele. Então, acho que foi a grande inovação para mim, porteira para fora. É isso. Assim, a grande startup do agro, porteira para fora, é o WhatsApp. Pelo menos no café, assim, eu não tenho dúvidas para falar isso. Em todas as culturas. Tanto é que nós comentamos com todas as startups que passam aqui com a gente, cara, não existe mais aplicativo. O aplicativo para você falar com o produtor vai ter que ser inserido dentro do WhatsApp. E foi assim que a gente construiu. Depois que a gente, até continuando um pouco a história, a gente levantou uma rodada seed. Isso, que ano? Concluiu janeiro de 21. Concluiu janeiro de 22. Ah, legal. Janeiro de 22. Que é para estruturar um outro produto, e assim, acho que se comenta do todo, assim, a gente montou toda a comunicação dentro do WhatsApp. É isso. Foi assim, automatizado ali dentro do WhatsApp, com respostas, com interação humana. Porque assim, não adianta eu querer quebrar o negócio assim, acessa meu aplicativo. Não, você não acessa outro aplicativo, por que o cara vai acessar? Hoje a gente tem um monte de aplicativo no celular, mas a gente só usa o WhatsApp. Quantas vezes ele já desinstalou e você nem sabe, né? Exatamente. Quantas vezes atualizou e nem usou? Qual que é a feature nova, né? A gente tava falando aí na semana retrasada gravando, né?
tem muitas futures no mercado, né? Que a gente estava sempre falando, e a gente precisa aglutinar essas futures para que chegue no resultado final do negócio mesmo. Job to be done. Job to be done. Qual a finalidade disso? O que você vai resolver? Não é? Isso. Mas aí, assim, nesse momento, a gente tinha praticamente uma nova missão, né? A gente tinha que desenvolver o produto novo, que era financiar a lavoura, ter a estocagem, financiar a lavoura, porque a gente entende que agro tem 3 grandes pilares aí, né? Que é a estocagem, comercialização com estocagem, né? Financiamento de estoque para visar uma melhoria na comercialização, financiamento de lavoura para financiar um prazo safra, ali um custo daquele ano para aquela colheita, para aquela necessidade pontual. E investimento, que quando a gente vai para a área de capex, principalmente no café, a gente tem todo o manejo pós-colheita, com secadores, com separador, com máquina de benefício, enfim, e por aí vai, né? E daí a gente tinha essa missão de montar o financiamento de lavoura sem perder a agilidade, mantendo segurança e conseguindo entregar para ele uma coisa muito mais acessível, à distância, por plataforma, enfim. E hoje vocês estão com, pelo que eu vi, vocês estão com 2 linhas, uma de custeio e a outra de estocagem. É isso que vocês estão trabalhando, né? Pelo que eu entendi, a de estocagem foi a de entrada no cliente, né? Para trazer o cliente para dentro da plataforma, e depois vocês foram levando a de custeio para frente, né? E aí a de entrada realmente é o que você falou, que tem um pouco menos de margem, mas é o que traz o produtor para dentro. E quantos produtores vocês estão atendendo hoje dentro da Cultivo? Hoje a gente tem no funil de vendas, nosso funil desde de captação de lead, enfim, até desembolso, vai no funil inteiro, a gente tem em torno de 8 mil produtores. Legal. A gente, nos últimos 6, 7 meses aí, a gente deve ter passado por análise de crédito aí em torno de 1.000 produtores. Legal. Que foi conversão para um processo de crédito. Desses 1.000 produtores, a gente tem em torno aí entre 250 a 300 produtores que já contrataram. Legal. O ticket médio deles que eles cotam é... Médio da carteira é 350 mil reais, mais ou menos. Legal. Que é o fluxo de caixa mesmo de curto prazo dele ali, né? É o custo para financiar a lavoura. Café é uma safra por ano. Perene, né? Mas esses 350 mil você está falando que é a média, né? Pode ser do custeio, que vai fazer o fluxo de caixa, e a outra que pode investir. Pode ser tudo. O que fica legal é que a gente consegue agora, com esses 2 produtos, a gente consegue emendar uma operação na outra. Ah, legal. Assim, a gente não tem queda de carteira. Isso é uma dor de todas as startups. Porque como a gente tem o complemento, eu dei crédito para ele na lavoura, mas ele começou a colher produto. Se ele tiver um bom momento de vender, ele vende e paga. Se ele achar que ele tem que segurar, ele deposita, faz estocagem, paga a de custeio e libera para, inclusive, fazer uma próxima safra. Faz uma de custeio nova. Então legal. Para o próximo ano. Que a gente, na de estocagem, ela gira em torno de 80 dias, e na de lavoura, de custeio, a gente tem aí um teto aí em torno de 15 meses. Então, a gente tem uma média de 11, 12 meses. É um bom duration. Se a gente pegar os clientes da primeira safra, que a gente só tinha estocagem, na hora que a gente entrou com o produto de financiamento para lavoura, todos migraram, todos contrataram. Então, o cross-selling aqui foi de 100%. E agora que a gente está liquidando a primeira safra de custeio, a recorrência é quase 80%. É isso que você fala, né? Tipo, o cara tá saindo de um produto que é um pouco mais caro para um produto mais barato, que vai dar um fôlego para ele de mais 6 meses, e ele pode manter o produto lá estocado, faz total sentido para ele, né? Total sentido, e a combinação para ele começa a encaixar, né? Porque ele tá ali no final, às vezes ele fala assim, pô, posso pré-pagar a custeio, vai vencer em setembro, ali agosto, final de julho ele já tem café, ele pode pagar, trocar já pro café que está saindo por um custo menor, carregar um período, fazer uma avaliação, ver qual insumo que ele vai comprar, adubo, ele começa a adubação ali em torno de outubro, final de outubro, novembro, dezembro, faz a primeira, segunda, terceira adubação, até janeiro, quarta adubação, então é um período que ele também está consumindo. Muito interessante, né? E vocês visam a fazer uma expansão? Como está a estratégia de go-to-market de vocês? Porque vocês estão trabalhando com B2F, né? Que é o produtor lá na ponta, né? Como que vocês aceleram essa captação de lead, essa captação de cliente hoje? A gente mira
essa estratégia e atinge diversas outras. Sim. Tá? Então, assim, é a nossa mira, é a nossa tese, é o produtor, é a plataforma do produtor, é mudar a maneira dele acessar e tomar crédito e não necessariamente ter uma empresa da cadeia produtiva que esteja fazendo para ele. Sim. Mas ao mesmo tempo isso não impede de eu ter diversos parceiros. Sim. Então hoje a gente tem ali perto de 80 parceiros. Legal. Entre eles cooperativa, os próprios armazéns, que os armazéns independentes que não está vinculado a uma cooperativa ou a uma trading, ele acaba sendo, a receita dele é praticamente armazenagem seguro, tem a parte de benefício que é a separação de grãos, blends, etc. Sim. Mas produtor geralmente faz muito pouco. Então assim, mas de uma certa maneira ele atrair produtor, ele atrai também trades que vão fazer o serviço e gastar, só que ele tem pouco serviço para oferecer para o produtor. Então ele usa cultivo também como uma marca. Traga seu café para cá, aqui você tem crédito, pô, aqui você pode diretamente acessar uns créditos de lavoura, não sei o que lá. Então ele também ajuda. Então armazéns independentes, armazéns vinculados a tradings, revendas de insumos, empresas de insumos, e daí geração de lead, volume, massa, acaba sendo eventos, proprietários, que a gente faz ao longo do ano alguns, junta produtores, junta parceiros, fala um pouco da plataforma, do mercado, como está evoluindo, com tecnologia. Ainda é um negócio de confiança, do olho no olho. Agro é isso. A gente tem diversos clientes que a gente nunca conheceu pessoalmente, que acessaram a gente pela plataforma direto, mas a grande massa é um negócio olho no olho. Então essa presença que a gente montou no campo com parcerias é o que tem trazido bastante resultado, né? E aí, a tese a gente começou montando. A gente tem alguns escritórios que a gente chama de agente de negócio, que é inspirado no agente autônomo da XP, que é o cara que já tem ali uma carteira, ele já atende o produtor. Corretores físicos? Também. É um modelo. Legal. É um deles. Os brokers são uma fonte de originação. Eu acho que o modelo que você consegue acelerar mais gastando menos é esse, com parceria, com pessoas que estão lá na ponta conversando diretamente com os produtores. Ele chega assim, é um lead super qualificado pronto, na grande maioria. Você tem menos volume, mas ele chega pronto para negócio. Diferente é o lead quente. É o lead quente, porque a gente vai numa feira, pega lá 5, 6 mil, descarta 4. Porque você vai ter na feira, você vai ter estudante, pesquisador, você vai ter uma série de coisas que você acaba pescando lead, daí você vai fazendo o filtro para entrar no funil, você fala, pô, beleza, sobrou 1.000. Desse 1.000 você vai ter que fazer um trabalho ali de conversão, de apresentar, de acessa a nossa plataforma, etc e tal, para trazer ele. Então ele vai demorar ali, qual que é o prazo de converter ele? 2, 3, 4 meses, para você trazer ele para falar assim, ok, vou fazer uma análise de crédito, vou deixar um limite de crédito aprovado. Depois de aprovado o processo, ele ainda pode falar, beleza, obrigado pelo limite, mas quero tomar em janeiro, quero tomar em novembro, não quero tomar agora. Então não é uma coisa que acaba sendo assim instantâneo sempre, como a gente chamar um Uber aqui para ir daqui a ali. Mas quando vem pelo parceiro aí extremamente quente. E como que funciona a análise de crédito quando vocês fazem o custeio? Qual que é o modelo que vocês utilizam? Então, o objetivo quando a gente montou esse produto do custeio era levar a experiência da estocagem. Tá. Que é de ser extremamente simples, sem burocracia, rápido e com segurança. Então, a gente só conseguiu fazer isso colocando tecnologia e enxergando a lavoura do produtor como um negócio. Legal. Então, assim, E como um negócio, assim, eu não vou olhar o produtor num crédito pessoa física e não posso olhar também como se fosse uma empresa. Eu tenho que entender que aquele business lavoura é um negócio diferente. A gente conseguiu fazer isso colocando tecnologia. Assim, todo o nosso histórico de operar café, de entender café, a gente montou um modelo que talvez o principal pilar desse modelo é o nosso sensoramento remoto, a avaliação que a gente faz remota de lavoura, que é quase que inédito para café. É próprio? É próprio nosso. As grandes ferramentas não conseguem nem identificar com grande assertividade a lavoura de café. A gente conseguiu desenvolver isso, trazer dentro de casa e estimar a safra, estimar a produção em cima disso. Estima massa de café? A gente estima quanto vai ser a produtividade por hectare. Basicamente, diversos fatores e
todas as lavouras a gente mandou um agrônomo durante bastante tempo. 100% das lavouras a gente... Uma validação. A gente chegou a credenciar mais de 100 agrônomos no nosso modelo. A gente depois acabou fechando isso, porque quem traz mais resultado vão ser ali os primeiros 20. Mas hoje a gente consegue, São Paulo, Minas e Espírito Santo, a gente consegue avaliar uma lavoura presencial em no máximo um dia. Então surge a demanda, a gente faz análise socioeconômica, padrão, todo mundo vai fazer ali, consultar o Serasa, dívida Bacen, alguma coisa do tipo. Todo mundo faz. Padrão, né? Padrão, sensoriamento remoto, que vai dar um mapa ali pro agrônomo, falar assim, você tem que olhar isso aqui, confirma esse dado para mim que eu vou retroalimentando a plataforma. Legal. Então esse foi E aí cortar a burocracia. Assim, o que não dava para cortar a gente trouxe pra gente. Então o agrônomo é uma coisa que em geral os bancos exigem que o produtor contrate. Sim. A gente vai falar ali, tem caso que a gente escuta que vai custar 3%, o valor do laudo ali do projeto está indexado ao tamanho da operação. Cara, um agrônomo para mim não custa R$1.000, uma visita cara. Uma visita cara, com deslocamento longe, com gasolina, ali, diesel, enfim, depende. Não vai custar R$1.000. E assim, a gente leva isso como uma redução de custo para a operação. Não tem por que eu ganhar dinheiro esfredando agrônomo. Não, você tá fazendo esse negócio acontecer, né? E cartório, que talvez fosse uma das maiores dores. Desde o produtor ter que trazer as certidões de pesquisa e depois fazer o registro da operação. Isso tudo ficava a cargo dele. A gente trouxe para dentro de casa. Assim, eu tenho algumas pessoas que trabalham com cartório, provavelmente são as pessoas mais mal-humoradas da empresa, porque não é um negócio tão fácil. Não é um negócio fluido, né? Vamos dizer assim. E a gente faz isso, com certeza, melhor que o produtor. Sem dúvida. E fora assim, a gente recebe umas coisas assim, tipo, é tabela, né? Cartório é tudo tabelado. Registro é R$5.000. Cara, é 700. Desculpa, errei. Eu tenho certeza que uma boa fatia de produtor teria pago R$5.000. Paga. Pra não dizer a maioria, né? Porque estaria ali, só falta isso pra liberar a operação. Paga. Vamos passar pro outro lado da moeda agora. Essa aqui foi a moeda de como vocês dão o dinheiro e a moeda estruturada para como vocês captam dinheiro aqui. Qual que é a estrutura que vocês usaram? É o Fiagro? Qual que é o modelo que vocês usaram para fazer essa captação? Lá. A gente primeiro começou a operação com diversos fundos de crédito como parceiro. Legal. Era uma maneira de, além de já estar mostrando para o mercado financeiro como a gente está fazendo. Padronizando os dados. Padronizando, enfim. Para chegar num determinado momento que a gente falou... A gente chegou num teto ali, a gente tinha alguns mandatos. Esses mandatos a gente consumia muito rápido. E ficava com um volume pequeno e ficava numa situação de... Cara, preciso de muito mais que isso, porque vai muito além. A preocupação que a gente tinha, assim, se eu me queimo, vendi o crédito, aprovei e não tem a grana para liberar, esse cara vai me queimar na região ali. Ferrou. Aí a gente matava de outro lado o negócio, né? Porque você tem que, da mesma maneira que você tem que dar uma sustentação aqui de credibilidade e conhecimento, estrutura, como você montou, do outro lado você não pode perder aquele propósito que você está trazendo pro produtor, quer ser diferente, quer ser mais rápido. Ele não vai entender. Cliente, que é a minha persona número 1 ali. Se eu falar, estourei o mandato com o fundo A aqui, tô vendo um outro. O cara não quer saber. Não quer. Não é problema dele. E daí a gente partiu para montar uma estrutura dedicada. A gente, até por todos os produtos e maneiras que a gente, dentro da instituição financeira que a gente trabalhou, que a gente viu de captação, né? Porque o próprio banco tem, através a própria LCA, mas como que eu capto no LCA, mas quando eu tenho físico, o que eu jogo para dentro, como que eu faço o hedge, como que eu carrego. Enfim, dentro de todas as análises que a gente fez, a gente encontrou um caminho através do Fiagro, que a gente achou que é o que faria mais sentido naquele momento. Tá? Isso não quer dizer que é eterno, porque eu acho que pode ser que a gente ainda navegue por muito tempo nessa estrutura, mas existem outras, e conforme você vai tomando diferentes tamanhos, você vai encontrando outros caminhos para fazer também. É que o Fiagro flexibilizou muito, né? Então acho que ele facilitou bastante o processo dentro do agro como um todo, né? Ele flexibilizou, porque ele trouxe uma junção ali do que tinha antes do CRA, que era até para cotista, investidor, uma isenção de
de R, etc., como ele trouxe as vantagens de um FDIC puro, de você não ter que ter 100% de lastro, de você conseguir ter caixa no fundo, uma coisa que você trata aquilo no momento que você está tendo liquidação, você volta a caixa, daí começa a desembolsar. Então você não precisa ter sempre estático, então você consegue ao longo do tempo ir construindo e fazendo novo. Você pode emitir uma nova série, você pode aumentar o fundo. Se tivesse vários books lá dentro, né, você pode gerir esses books. Né? E aí assim, o funding está na nossa mão, é essencial para a gente entregar a experiência. Sem dúvida. É isso. A gente tinha uma quebra ali na hora que concluiu a operação. Aí eu começava a direcionar para atender a necessidade. E os fundos estão certos de exigir que a gente atenda isso. Mas eu tinha essa dificuldade ali. Tira a sua agilidade, você volta a ser bancão. Você volta a ser bancão. Exato. Na hora que a gente, assim, e é bizarro, a gente tem um gráfico que a gente mostra assim, antes do nosso fiagro, depois do nosso fiagro, o quanto de operação a gente desembolsa por dia. É uma coisa assim, incomparável com o anterior. E assim, aí possibilita, hoje assim, a gente faz operação menor que a gente tenha de R$9 mil, que nenhum fundo se daria, desses que a gente estava falando, não queria. Não dá resultado. Assim, se você olhar só o financeiro ali, não é essa operação não vai dar. Os juros vai dar R$250. Não paga nem o estagiário que está fazendo a boleta. Né? Eu tenho, a gente na Cultivo tem operação de R$9 mil, eu vou ter operação que eu vou atingir ali, talvez, top 5 dos maiores produtores do Brasil, que não é o cara que a gente mira, mas ele acaba aparecendo, que tem ali quase R$2 milhões. Não. Cara, tem que atender todo mundo. Se a sua proposta, do jeito que ela tá desenhada ali, que é facilitar e ser acessível para o produtor, não importa o tamanho do produtor, né? Porque se a gente começar a roteirizar o que a gente quer, ninguém nunca vai atender o agro de verdade no Brasil. Que eu acho que a gente conversou isso nos últimos tempos, assim... Por que não tem mais gente dando crédito no agro brasileiro? Porque não entende o agro brasileiro. Então, assim, a gente precisa padronizar os dados para que todo mundo consiga enxergar da mesma forma que vocês enxergam, da mesma forma que outras empresas que trabalham com agro enxergam. Porque senão o grosso do dinheiro não vai aparecer. Ele vai sempre ficar ali. Cara, não, mas e aí? Eu posso prejudicar o meu resultado aqui por conta desse negócio. E, na verdade, é a forma que está sendo analisado, né? Então, acho que tem um pouco disso também. E até complementando um pouco o que o Fausto estava falando, a gente sempre mira o produtor. Então, assim, eu tenho uma jornada na nossa plataforma produtor. Se aquele produtor que acessa, ele sai com o dinheiro na conta quando é aprovado, ele não depende de um distribuidor, não depende de ter um contrato com uma trade, de ter um off-taker ali. Ele consegue fazer toda a operação com a gente. Na hora que eu faço isso, eu trago um monte de gente ali que não era o que a gente mirava. Um exemplo é o distribuidor de insumos, a revenda. Assim, eu não vou... É quase como se a gente desse um limite infinito para a revenda. Pô, me traga bons produtores que eu vou financiar todas as contas deles. Aquele peso do balanço do cara. Mas essa é a ideia, porque a gente acaba virando um meio de pagamento de graça para a revenda. Porque você pega assim uma revenda que tem, sei lá, 15, 20 milhões de faturamento. Ela tem lá, sei lá, 1 milhão de mandato com uma casa para poder financiar para os clientes dela, desconto duplicado, tem 1,5 milhão com outro, 3. Ela vai chegar ali com o nível de alavancagem, vou tomar 2 milhões de risco. Cara, acho que 5, 6 para o meu faturamento de 15 tá bom. Tem os mais agressivos, etc e tal, mas eu chego para ele e falo assim, cara, qual é a sua força comercial? Eu não quero saber qual é a sua capacidade financeira, porque eu não peço com obrigação nenhuma. Qual é a sua força comercial? Se eu te der capital ilimitado, para você me trazer o número de produtores que você quiser, você consegue triplicar e fazer 40 milhões de operação? Aí fala, mas eu não vou ter obrigação nenhuma? Vou ser avalista? Não, você não vai ter nada. Você vai melhorar o seu passivo, você vai desalavancar a empresa, vai melhorar o balanço, as suas linhas de crédito para capital de giro da empresa vão melhorar porque você tem menos alavancagem, então você melhora o custo da sua empresa. Então assim, é um ganha-ganha meio para todo mundo, porque o produtor tem alguém que está olhando ele da maneira que ele quer ser enxergado, na lavoura, na produção, como ele vai entregar. A revenda, ela está conseguindo vender e comprar os insumos, talvez a prazo, porque ela está recebendo à vista, sem ter obrigação e sem ter aumentar risco da empresa. Porque na verdade a revenda ela tá sendo avaliada por um outro cara que está querendo vender para ela. Então, assim, é a mesma coisa que o produtor. E como que está a carteira de vocês hoje, carteira de crédito hoje? Hoje, em torno de 100 milhões de reais. 100 milhões. Legal. Há uns 300 produtores com uns 300 mil reais de crédito médio. 330, 340 dá uns 100.
E hoje tem quantas pessoas no equipe cultivo? 43 hoje? Não, acho que tem 43 pessoas. E como que está dividido entre parte de tecnologia, comercial? Onde que está concentrada a maioria das pessoas? Mais em tecnologia. Tá. A gente tem um time de 9 com o CTO, tá? Entre dev front, back, etc. A gente tem... A gente acaba tendo um time de operações relativamente grande, porque eu tenho alguns agrônomos aqui, eu tenho que estar perto, né? Engenheiro ambiental, para toda a parte também socioambiental, que a gente faz bastante esse trabalho. Se você faz in-house também? Ou sim, 100%. Até fazendo um parênteses aqui, assim, é a parte que a gente quer religião pra gente. Assim. Outros critérios de crédito a gente consegue pensar numa flexibilização ou outra ou não, dependendo do caso. Mas o socioambiental é religião, a gente não abre mão. E quando tem um caso que é negado, o produtor recebe ali o que ele tem que fazer para solucionar. A gente sempre entrega a solução. Puta, vai tirar essa licença. Ó, isso aqui não virou processo, mas assim, cara, vai virar processo. Então tenta resolver isso aqui. Então, assim, é um compromisso nosso. Isso de toda a questão socioambiental a gente entrega o manual e não segue com a operação enquanto não é resolvido. Legal. Deixa eu dar um recado aqui. Pessoal, se você está nos escutando e está querendo fazer uma captação de recursos, nosso amigo Kieran Gatland está aqui ao meu lado com dólares para oferecer, né, Kieran Gatland? Sim. Então eu vou colocar um link aqui no LinkedIn, no Instagram, para que você, startup, possa se cadastrar lá na The Yield Lab Latam, para poder passar pelo crivo do nosso amigo gringo aqui, porque ele está com dinheiro para investir em você, tá? Então, eu sempre falo aqui, gente, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque é sempre bom entender o momento de cada um. E voltando para vocês, aproveitando essa deixa, né, Kieran Gatland? Como que está? Sim, a parte de captação você mencionou, né? Já fiz captação inicial, seed, com Family and Friends. Como é que tá? A gente começou com capital próprio, fizemos um anjo, bem estratégico no começo, porque a gente precisava fazer os plugs do armazém, então a pessoa... É estratégico do nível, é um produtor de café e dono de um armazém. Então, e dono de um... Ele entregou 2 laboratórios pra gente. E tem um pedaço ali no Porto de Santos também. Então bem estratégico. Então, bem estratégico, porque acabou também dando uma visibilidade pra gente dentro da estrutura para poder enxergar todos os produtos depositados, já que café é tudo diferente um do outro. Legal. Depois a gente fez uma rodada seed, tá? Foi concluída em janeiro de 22, com um plano aí de uso dos recursos de vivência por 2 anos, mais ou menos. A gente está bem dentro do plano. E temos novos planos de nova captação, de fundraising e tal, que a gente está começando a construir aí, devemos vir trazer alguma novidade aí em breve. O objetivo é trazer mais tecnologia para essa análise, ser mais ágil, ainda mais ágil, trazer esse produto de investimento, que é o terceiro pilar, e a gente fica completo na cafeicultura, ali pronto para atender o produtor em qualquer momento da vida dele ali que ele precisar de crédito. Mas a ideia é sempre ficar no café por enquanto, ou vocês têm planos? É um mercado bem grande, que é quase um oceano azul hoje. As grandes, se você citar aí as principais agfintechs, elas atendem o café muito pouco. Então a gente tem um espaço bastante grande aí para percorrer. A gente está falando de quase 40 bi só de custeio. O FunCafé atende com mais ou menos 6. Então sobra um espaço que vai ter que ser atendido pelo crédito privado. E a gente quer morder uma fatia grande ali. Mas a gente não deixa nenhuma oportunidade passar. Então a gente sempre está analisando outras culturas. A gente já analisou estocagem de milho, estocagem de etanol, que é uma operação que é basicamente você riscar café e escrever o outro produto. Então é sempre o que a gente está estudando para começar a colocar o pé em outras culturas. Quantos sócios vocês saíram da instituição financeira do banco para ir montar cultivo? 4. 4 sócios. O Giba é um deles, né? Giba é um deles. Um abraço aí para você. E o Gui também. São 4 Gs. 4 Gs. Gabriel, Gustavo, Gilberto e Guilherme. Cara, ia ser 4G a empresa. Que isso.
Então, se você começa com G, mande o currículo. Já passou já, né? E dentro da estrutura, então, você é o CEO, o COO, e tem os outros 2 sócios têm uns cargos direcionados, como CTO? Eles estão no nosso conselho, o Giba e o Gui. Legal. A gente tem um CTO que tem um histórico de ter passado pela B3, para uma outra empresa de crédito. Legal. Que aí é uma das pessoas mais importantes ali no nosso time, que toda a tecnologia ali tá debaixo do guarda-chuva dele. E aí a gente, no CapTable, a gente trouxe outro produtor de café nessa rodada. Bastante estratégico também. Que foi um produtor que foi cliente nosso, gostou da operação e veio e participou ali na rodada. Ele ficou bastante interessado, a gente abriu a possibilidade, ele gostou. E a gente trouxe também o Rafael Covre, que era CEO da Casa do Adubo, antes da venda da Nutri. Legal. E o Rafa está bem ativo no nosso conselho aí nesse momento que ele fez a saída dele, está no momento de transição. Acho que ele está ajudando bastante a gente. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao final, passa muito rápido. Mas eu queria que vocês deixassem um recado para os cafeicultores que estão escutando, para quem está escutando aqui, que pode ser um parceiro de negócio para vocês, para como entrar em contato, qual que é o melhor formato que vocês podem viabilizar essa parceria ou até mesmo esse crédito, né? Maravilha. Bom, produtores de café, produtores e produtoras, né? A Cultivo está pronta para oferecer o crédito para vocês. Existe um interesse do produtor em querer entender como que esse processo ele funciona. A gente está super aberto aí para conversar, para explicar, para qualquer dúvida. Feito uma vez, a gente entende que é uma facilidade bem significante e que a partir desse primeiro teste feito com a Cultivo, você vai passar a querer se aproximar e querer fazer outras vezes. Então, vocês podem acessar a gente em nosso site www.cultivo.com com 2 T's. Dentro do site, na nossa plataforma, tem diversas formas de você acessar e chamar um WhatsApp ali. Tem uma bolinha piscando que você pode falar com diversas pessoas dentro da empresa. Tem nossas redes sociais, vocês podem Vou marcar vocês em todas, cara. Exato. Pode ficar tranquilo que a em gente todas vai marcar. @cultivo com 2 T's. A gente vai marcar em todas em vocês. Obrigado por vocês participarem com a gente aqui, tá, Gustavo, Gabriel? Acho que é interessante conhecer um pouco desse modelo de crédito no café, que a gente conversa muito com crédito, mas sempre focado na soja, milho e tal. Eu acho que é super interessante, cada um com a sua particularidade, né? Acho que a gente tem que trabalhar para estandarizar e padronizar essas informações para que todo mundo possa dar crédito. E principalmente, cara, parabéns pelo empreendedorismo, porque acho que no Brasil é mais suado ainda, né? Mas acho que tem um grande resultado por vir aí pela frente, principalmente com essa cultura que engrandece o Brasil aí pelos nossos históricos, né? Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio. Espero que vocês nos sigam no Instagram, rural.ventures. Toda semana a gente traz novidades. E agora nós temos uma novidade inédita aqui todo domingo no canal da BMC News, na Vivo, canal 579, às 7 da manhã, domingo, concorrendo com o Globo Rural. Gente, troquem de canal e venham assistir a gente aqui no Agro Tecnológico. Até a próxima semana, gente. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.